Bom dia, um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes, aos quais eu dedico desde já um feliz 2015. Senador, me diga o seguinte: agora vai Brasil, pátria educadora. O senhor que acompanha tanto o tema da educação, leva fé que no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, mudando o lema de governo, a gente vai avançar na educação? Fé é uma expressão muito forte. Se você disser esperança, e a gente deveria ter uma graduação na palavra esperança, é uma palavra que não é boa por isso, porque você diz, tenho esperança. Não diz se é muito, se é pouco, se é mais ou menos. Se for esperança graduada aí como média, eu até acho muito positivo. Mas ainda falta ver se não foi um gesto de marketing. Falta ver isso. Mas sempre devemos dar uma margem de esperança nas falas de presidentes da República. Eu gostei de ouvi-la com esse lema. Isso já foi bom. Isso aí já criou Sim. até uma expectativa. Nós já estamos falando desse assunto de pátria educadora. Eu gostei. Me diga o Agora, seguinte. precisa ver se não foi um gesto de marketing. Então tá, me diga o seguinte, o senhor que acompanha o tema aí no Congresso, como é que se forma essa pátria educadora? Onde é que o Brasil tem que apontar nesse momento para a educação de base? Porque a gente vê muito investimento vindo do governo federal, é a obrigação do governo federal, nas universidades. Alguns programas como o Pronatec, ou outros programas como Ciências Sem Fronteiras, que têm grande importância, mas o país, para ser uma pátria educadora, tem que começar do começo, né? Ótimo. Essa sua pergunta é formidável, sinceramente. Eu gostaria até de tê-la pensado, eu próprio. Eu confesso que ainda fiquei impressionado mais sem pensar. Qual seria o manual para fazer isso? Essa é a sua pergunta. Eu, assim, de repente, respondo da seguinte maneira. Primeiro, entender que a pátria educadora, ela deve começar pelas crianças. E o governo Lula se preocupou muito mais com o ensino superior e o ensino técnico. Eles não deram importância, por exemplo, à erradicação do analfabetismo. Como é uma pátria educadora que aumentou o número de analfabetos adultos em 200 mil de 2013 para 2012. Então, criança, tem que começar por aí. Segundo, reconhecer que as prefeituras do Brasil não têm condições de manter a escola ideal para o Brasil ser uma pátria educadora. É preciso que haja recursos federais, mas não só recursos do ponto de vista de dinheiro, recursos humanos. É preciso, portanto, uma carreira nacional do magistério. É preciso que o prédio escolar não seja deixado apenas para que o prefeito construa. Não tem dinheiro, a maioria das prefeituras, além de que são muito desiguais. E se a gente deixar que a desigualdade continue, não vai ser a pátria que vai ser educadora. Alguns municípios serão, outros não. Depois disso, é preciso entender que a educação de hoje não se faz apenas com conversa, com giz. É preciso usar os modernos mecanismos de educação. Sim. Mais não se faz apenas com 4 horas de aula, tem que ser o horário integral, a criança tem que ficar na escola. Isso eu chamo de federalização da educação brasileira. Mas se quiser, tem uma palavra que eu acho melhor, é a adoção da educação das crianças pela União Nacional. Quando o senhor fala adoção das crianças pela União Federal ou a federalização da educação, o senhor diz o seguinte, bom, puxa para o governo também a obrigação da questão salarial dos professores, que é onde vai bater tudo isso também? Sobretudo a carreira do professor, onde está o salário. Só o salário, não. Por exemplo, o governo diz, o Brasil é uma pátria educadora. A partir de amanhã, o salário de todos os professores atuais, com a formação que eles têm, com a dedicação que eles têm, será pago pela União com um aumento de 10 vezes o salário. Não vai adiantar muito. Tem que ser uma carreira nova, em que o governo federal faça uma nova seleção, faça uma nova formação, intervenha no processo de formação que acontece dentro das universidades hoje, onde os cursos de pedagogia não se preocupam em ensinar os professores a ensinar.
ficam debatendo mais as teorias pedagógicas que existem na história. Então, implica em uma carreira nacional do magistério. Não é a pátria. A pátria é a União. A pátria não é o município. O município é a casa onde a gente mora. E a família, para cada um de nós, é tão importante quanto a pátria. Para muitos é até mais. Mas a pátria é a pátria. Então, implica, sim, que a União assuma sua responsabilidade com a educação de cada criança brasileira, não importa o CEP, onde ela mora, nem o CPF dos pais dela. Para fechar, o senhor que acompanha esse assunto em nível nacional, Cid Gomes vai ser o comandante desta ação toda. Ele foi governador de Ceará, é do PROS, e na divisão aí de cargos entre os partidos que apoiam o governo, esse cargo ficou, o Ministério da Educação ficou para um político. Olha, eu não vou emitir nenhum juízo sobre o ministro Cid Gomes, até porque começa hoje o ministério dele. Agora, quando eu vi a presidenta, depois do discurso dela, descendo do Congresso, rodeada pelos políticos que estavam ao lado dela, eu me perguntei, será que ela falou sério? Eu não vou emitir nenhum juízo sobre Cid Gomes, mas se fosse, se o lema foi esse, será que o ministro dela não teria que ser a pessoa mais próxima a ela, em que ela mais confiasse, com mais história junto a ela? Ou poderia ser um político com o qual ela tem relações há pouco tempo e, sobretudo, que eu saiba, política? Então, eu não vou emitir juízo de valor sobre Cid Gomes, mas fiquei com uma pontinha de desconfiança de que, se o lema fosse para valer, esse teria sido o ministro que ela escolheria sem fazer a menor concessão à política. Seria o ministro da cota dela, da cota do lema. E aparentemente não é. Poderá vir a ser um grande ministro, mas aparentemente não é da cota dela. Eu só quero dizer o seguinte, eu sou um grande admirador de Joaquim Nabuco. E o Joaquim Nabuco ficou na história como quem lutou pela abolição. Mas ele fez uma coisa maior do que isso. É que quando a lei da abolição chegou ao Congresso, ao Parlamento, como chamava na época, não foi levado por ninguém do partido dele, foi levado pelo opositor maior dele, que era João Alfredo, lá de Pernambuco. E ele saiu na frente, apoiando João Alfredo, na hora que a Lei Áurea chegou ao Parlamento. Mas a Lei Áurea chegou ao Parlamento. Por enquanto, só um lema. Senador Cristóvão Buarque, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho, um feliz 2015. Eu agradeço muito a oportunidade de falar. É a primeira vez que eu falo sobre o assunto, que ninguém ligou ainda, e quero dizer que foi muito estimulante para mim essa sua entrevista. Mas é a referência que a gente tem, né? A educação é um tema da sua vida, é um tema que o senhor debate diariamente no Congresso. Os gaúchos, Lazia Martins e Vieira da Cunha, já estiveram com o senhor aprendendo aí sobre educação e o que pode ser feito em nível federal. A gente tinha que ouvir alguém que pudesse avaliar para a gente o que é esse lema fora do governo, né? Porque no governo a gente sabe que as pessoas vão dizer que, bom, tudo vai mudar. Mas quem acompanha de fora é o senhor, de fora do governo. Apesar do PDT estar no governo, a gente sabe que vocês, inclusive, vão fazer uma bancada crítica, né? Independente, digamos. Independente é o termo a ser usado. Tá certo. Tá bom, olha, um grande abraço e um feliz ano novo.